Ah, por favor, cai na real. Já ouviu essa expressão? Cair na real? O que você acha que significa essa expressão? Uma figura de linguagem, cair na real, mas ela tem um significado muito profundo, né? Por que a professora começou brincando com isso? É porque nós vamos falar um pouquinho sobre o realismo e o papel dele dentro das artes. Na realidade, quando a gente viu na unidade anterior sobre o romantismo, a gente vê uma total oposição do realismo, porque o romantismo ele primava o ideal. Lembra que nós falamos de idealizar aquilo que é perfeito, de colocar nossas emoções, tudo que é maravilhoso é aquele significado da palavra romântico. Nós conhecemos um pouquinho das composições de Beethoven e também produzimos algumas cartas de amor, algumas poesias de amor, porque o romantismo está muito relacionado com isso, em se idealizar algo. O que é idealizar? É imaginar uma coisa como sendo perfeita. E a gente sabe que nem tudo é perfeito, ou aliás, nada é perfeito no mundo, né? Seria bom se fosse, né? Se tudo fosse como nós imaginássemos. Os artistas românticos, então, eles vão valorizar principalmente a mitologia, os grandes confrontos, os heróis, porque tudo dá a ideia de perfeição no romantismo. Já o realismo não. O realismo vai trazer a vida tal qual ela é. E nas artes, lá do passado, a gente vai conhecer um pouquinho do Gustave Courbet. Gustave Courbet, ele vai trazer nas obras dele as pessoas trabalhando, os camponeses trabalhando, porque antes as artes elas mostravam como era a vida da burguesia, como eram os nobres e seus costumes. Nós temos a arte barroca que mostra ali os cenários bíblicos, os evangelhos, tudo muito suntuoso, tudo muito rico em detalhes, sempre a serviço da nobreza. E aí os artistas realistas param e pensam: peraí, a coisa não é bem assim. A gente precisa retratar a classe trabalhadora, as pessoas que sofrem, coisas do cotidiano de uma outra realidade que não aqueles nobres. Só que não no sentido pejorativo, ou seja, no sentido de humilhá-los ou de menosprezá-los, mas de colocá-los no centro das obras como destaque das obras. E aí o realismo ele vai possibilitar que nós conheçamos, sim, conheçamos como realmente viviam as pessoas em determinadas épocas históricas. E é por isso que a prof gosta tanto do realismo nas artes. Vocês verão no nono ano, em literatura, o realismo na literatura brasileira com o nosso excelentíssimo Machado de Assis. Machado de Assis é um literato brasileiro que ele começa as suas obras, os seus escritos no romantismo, mas ele termina no realismo. E que realismo! Que autor! Não precisa esperar até o nono ano para ler o Machado de Assis. O Machado de Assis tem o site www.machadodeassis.mec.gov, alguma coisa assim, mas se vocês colocarem Machado de Assis, obras, todas as obras dele estão disponíveis em acervo digital, foram disponibilizadas pelo MEC. Eu sugiro que vocês comecem lendo os contos de Machado de Assis. Eles são extremamente ricos e nos possibilita conhecer um pouquinho do Brasil no início da República. No quarto ano, vocês acompanham isso no conteúdo de história, um pouquinho do Machado de Assis. Eu não sei se vocês vão se recordar agora, mas é interessante a gente lembrar, ele é o mestre do realismo brasileiro. Realismo muito presente na literatura. Outro literato que trabalha puramente realista é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, vocês podem até conversar com a família de vocês,
Muitas das obras dele foram transformadas em minisséries, transmitidas na Rede Globo, e algumas estão até disponíveis no YouTube para assistir, embora elas tenham uma classificação etária, de idade. Mas o realismo ele tem essa proposta, mostrar a vida como ela é. E a gente sabe que nem tudo tem final feliz, que as coisas não acontecem para as pessoas como elas imaginam, nem todas as pessoas possuem a profissão que elas sonharam, nem toda a família é como as pessoas imaginam ou como elas desejam. E o realismo ele tem essa proposta de nos fazer refletir na vida como ela é, mais uma vez. E isso que eu introduzi agora em relação à unidade já dá a dica para vocês do que seria a expressão cair na real. Por que geralmente as pessoas falam cair na real? Qual seria o significado dessa expressão? E a dica da professora também é que vocês pesquisem na internet. A internet tem conteúdos riquíssimos para nos ajudar a entender algumas expressões que é das figuras de linguagem. Na questão 2, do ponto de partida, tem a pergunta de que modo uma obra artística pode ampliar a sua visão de realidade. E a obra de arte que traz o ponto de partida é do René Magritte. O Magritte é um artista que ele utilizava muito de ilusão de ótica nas obras dele. Eu vou deixar um site no Unimestre para vocês entrarem. E esse site ele traz as obras do Magritte já com os recursos de ilusão de ótica tecnológicos, ou seja, que você consegue, à medida que você vai passando pelas obras de arte, ver ali a jogada de ilusão de ótica que propunha o Magritte. Eu gosto muito desse artista. Por quê? Ilusão de ótica. Aí eu proponho essa atividade. Vamos olhar agora juntos para essa obra de arte que está aí? Nós temos uma janela com vidro quebrado e lá atrás uma paisagem. Beleza, até aí tudo bem, normal, um vidro quebrado, a gente consegue ver a paisagem, sabe que esse vidro sabe que é um vidro porque ali a paisagem dá continuidade nos pedaços que ficaram na janela. Porém, quando nós olhamos atentamente aos cacos quebrados no parapeito da janela, a gente também vê a imagem da paisagem. Aí passa aquela ideia de que, na realidade, o que está ali no fundo não é paisagem, mas é uma pintura que estava no vidro? Seria isso? É assim que o Magritte propõe as obras de arte dele, com essa dualidade, elas são dúbias, elas permitem várias interpretações. Então, neste capítulo dessa unidade, vocês também vão analisar e apreciar o realismo na música. Os rappers, eles têm o hábito de produzir músicas que trazem a realidade das pessoas que vivem à margem da sociedade, das pessoas que vivem em bairros extremamente pobres, pessoas que vivem em favelas. Por quê? Muitos deles, eles saem desses lugares e acabam tendo uma ascensão artística, mas eles aproveitam o seu sucesso para dar voz a essas pessoas que normalmente elas não têm a sua voz ouvida pelas pessoas, né? Porque são pessoas justamente que estão à margem. E aí a arte possibilita isso. Eu até gosto de mencionar, para quem gosta de música pop, a artista Alicia Keys. Ela sempre participa do júri do The Voice dos Estados Unidos. A Alicia Keys, ela tem uma proposta muito legal, porque ela pode ser considerada uma artista atual realista. Tanto em suas músicas, quando ela esteve no Rock in Rio aqui no Brasil, ela trouxe uma personagem da comunidade indígena, que é uma militante, que fala em nome dos indígenas em relação às suas terras e os seus direitos, que não são muitas vezes cumpridos. Imagina uma artista norte-americana no Rock in Rio que abre espaço no seu palco para quê? Para que uma indígena, ou seja, uma nativa, possa falar à população.
ali ela permitiu que não só o Brasil ouvisse aquilo, mas que o mundo ouvisse. Ela também fala muito sobre os padrões de beleza, os padrões de beleza impostos pela sociedade quando as pessoas exigem que a mulher ela se vista de uma determinada forma ou que a mulher siga um padrão de beleza. Como que ela fez isso? Ela se apresentou muitas vezes no The Voice sem maquiagem nenhuma, de cara limpa, para mostrar que a mulher ela não precisa estar maquiada para ser considerada feminina ou para ser considerada bonita. Então isso aqui é realismo. É quando o artista traz nas suas obras a voz do povo. Porque até então as artes ela estava a serviço da nobreza, da burguesia, muito relacionada com o status e o poder das pessoas. E aí quando o artista ele propõe mostrar nas obras dele a realidade da vida das pessoas que estão à margem da sociedade, isso aí, de primeiro impacto, lógico, vai causar um frisson na sociedade e muitas pessoas vão olhar torto para isso. Então é legal a gente refletir sobre isso. A música que está aí, que é do artista Belchior, ela fala sobre colocar na música acontecimentos do dia a dia. E aí ele fala sobre as mortes que acontecem no trânsito. E a gente pode falar de realismo atualmente, porque os memes produzidos na internet, eles têm o objetivo de trazer a realidade das pessoas. Hoje em dia nós temos o que se fala na televisão a nível mundial hoje é sobre a pandemia. E aí há vários memes, ou seja, obras de arte, que fazem uma crítica à pandemia em relação às pessoas que não possuem recursos financeiros, que estão sofrendo economicamente, pessoas que vivem em lugares, quando se fala de isolamento social, e vivem em favelas amontoadas, e pessoas que vivem às vezes num cômodo com 15 membros da família. Sim, existe essa realidade. E essa realidade ela é exposta muitas vezes através da arte. E a arte ela tem esse papel social de mostrar a vida como ela é e de trazer uma reflexão para as pessoas. E o mais importante, a arte ela possibilita mostrar o homem como ele vive em seu tempo. Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão poder saber como funcionava, como todo mundo viveu essa pandemia, através de muitas obras de arte, que já estão aí inúmeras, através do recurso da internet, que hoje a gente tem muita produção de arte e de maneira muito mais rápida e muito mais acessível a todas as pessoas. Nós vamos conhecer também o teatro naturalista, porque o naturalismo está aí muito ligado com o realismo. E eu proponho que vocês leiam aí as páginas posteriores, as páginas 3, 4 e 5, antes de responderem as questões. Leiam essas 3 páginas para conhecerem um pouquinho, teoricamente, do que a professora explicou aqui sobre o realismo. Analisem a obra do Magritte, não deixem de ver outras obras dele no site, que a professora está disponibilizando ali na plataforma no Unimestre. Responda as questões ou no caderno, com a data, tudo correto, ou numa folha que vocês deixarão na própria apostila de vocês. Não é necessário me enviar esse material, porque amanhã na aula ao vivo nós vamos comentar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho mais sobre o realismo nas artes visuais. Também amanhã, se vocês desejarem tirar alguma dúvida do que ficou da unidade anterior, a professora está aqui para isso. Aproveite esses encontros ao vivo com os professores para vocês tirarem as dúvidas das aulas, para vocês reverem também os amigos e também, mais importante, para enriquecer o conhecimento de vocês e fortalecer o aprendizado de vocês. Tá certo, galera? Nós vamos ter algumas atividades práticas, só que para isso a professora precisa fazer um tutorial que eu já estou elaborando e eu vou postar no Unimestre até sexta-feira a atividade prática relacionada ao realismo. Vocês vão gostar bastante desse conteúdo, eu tenho certeza. Beijo no coração, fiquem com Deus e cuidem-se. Até amanhã!